Bem, vamos continuar nossa aula e a gente vai conversar hoje sobre os axiomas, axiomas da probabilidade. Antes, a gente vai precisar definir o conceito de evento. Então, o evento para a gente vai ser simplesmente um subconjunto do nosso espaço amostral. Então, imaginar que eu tenho meu espaço amostral S e ele tem alguns pontos aqui, vou chamar de S1, S2, S3, S4. Quais seriam exemplos de espaço amostral? Então, perdão, um evento, né? Por exemplo, eu tenho um evento A, ele vai ser formado pelos elementos S1 e S2. Ou o evento B, formado pelos eventos S2 e S3. Ou um evento que pode ser formado por um único elemento, por exemplo, S4. Vamos dar mais concretude isso, né? Materialidade. Imagine que eu, né, tenho um espaço amostral e eu lancei um dado duas vezes. Então, posso ter aqueles vários resultados que a gente já viu. Então, posso ter um par ordenado aqui. Saiu no primeiro dado o valor 1, no segundo o valor 1, no segundo lançamento, em outro lançamento, aliás, pode ter sido o 2, 1. Então, eu teria que colocar aqui os 36 resultados possíveis. Então, um evento poderia ser o seguinte: eu quero saber, né, eu quero considerar um evento em que no segundo dado o resultado é sempre 6. Então, eu teria aqui um determinado valor para o primeiro dado e o segundo sempre 6. Né? Descrevendo isso aqui de forma mais explícita, teria aqui o resultado 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6 e o 6, 6. Né? Então, esse cara aqui é um evento. Então, um evento nada mais é do que, né, um subconjunto do meu espaço amostral. Então, agora a gente está preparado para falar sobre, de fato, os axiomas. Os axiomas da probabilidade são bem simples, são apenas três, e com ele a gente deriva aí várias consequências, várias propriedades. Então, o primeiro axioma é o seguinte: eu não tenho probabilidade negativa. Então, o primeiro axioma vai me dizer isso. Então, se eu calcular a probabilidade de um determinado evento A, ela tem que ser necessariamente maior ou igual a zero. Não tenho probabilidades negativas. Se eu encontrar um valor negativo, não está dentro da nossa definição de probabilidade. Além disso, considere o seguinte, que eu vou calcular a probabilidade de todo o meu espaço amostral. Então, eu estou considerando um evento, né, onde dentro desse evento tem todas as possibilidades do meu espaço amostral. Então eu vou dizer que essa probabilidade, quando o evento é o próprio espaço amostral, ela vale 1. Esse ato que a gente faz aqui é uma espécie de normalização. Veja que eu poderia dizer que a probabilidade, considerando todo o espaço amostral, tinha um valor 100, um valor 10, né? O ponto importante aqui de se perceber é que esse valor 1 vai ser o valor máximo. Inclusive, isso vai ter uma consequência já já. Então, o segundo axioma é esse, né? A probabilidade do meu espaço amostral é 1. Um terceiro axioma é, se eu tiver a união de dois eventos, eu vou calcular a probabilidade A unido a B, e esses eventos são disjuntos, ou seja, a interseção entre A e B é vazio, o que é que eu vou ter aqui? A soma. A soma da probabilidade A mais a probabilidade B. O que a gente tem que ter cuidado é que para esse terceiro axioma valer, né, a gente tem que atender essa condição. A e B são disjuntos, ou seja, eles não têm elementos em comum. O que a gente pode derivar aqui? Quais propriedades a gente pode derivar? Ora, daqui, a gente olhando para esse aqui, a gente percebe que a nossa probabilidade ela é maior do que zero, mas ela também não pode ultrapassar o valor 1. Ultrapassar o valor 1. Então, isso significa que eu consigo derivar aqui uma consequência. Né? A minha primeira consequência é que se eu calcular a probabilidade de qualquer evento, ele no máximo será 1. Então, ele também tem que ser menor ou igual a 1. Então, isso também deriva aí diretamente do nosso axioma. Bem, vamos fazer agora aqui uma divisão no nosso espaço amostral. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem o nosso espaço amostral S. Eu fiz uma partição aqui nele. Então, desse lado aqui eu vou chamar de meu conjunto A, ou evento A. Ora, desse outro lado aqui, o que sobrou é o que a gente chama de conjunto complementar. Então, aqui estaria o A complementar. Muitas vezes a gente pode substituir esse complementar pela negação. Então eu tenho, por exemplo, de acontecer, eu posso dizer assim, ó,
acontecer o evento A e de não acontecer o evento A, essa negação do evento A. Isso aqui, matematicamente olhando para a teoria de conjuntos, seria o nosso complementar, tá? Isso aqui é informação extra. Mas perceba que se eu tenho a união ali, ó, daquela partição, se eu fizer o A, né, unido ao A complementar, isso vai dar o meu espaço amostral. E note que eles não têm elementos comuns. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai usar o terceiro axioma. Então, se eu aplicar a probabilidade aqui dos dois lados, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a probabilidade A somada à probabilidade do A complementar. A probabilidade do espaço amostral, pelo segundo axioma, é 1. Então, o que é que eu vou ter aqui agora? Ora, eu vou ter que a probabilidade de A é igual a 1 menos a probabilidade do seu complementar, né, ou vice-versa. Então, aqui também, né, uma regra interessante que a gente consegue aplicar. Beleza. Agora vamos aplicar essa própria regra para um caso especial, quando o meu conjunto aqui, ó, quando o meu conjunto A é o próprio espaço amostral. O que vai acontecer? Se eu botar aqui que a probabilidade A, né, que é o S, né, ela é igual a 1 menos, quem vai ser o complementar? Ora, se o meu conjunto aqui de referência é o próprio espaço amostral, o complementar é o conjunto vazio. Então, eu vou ter aqui a probabilidade do conjunto vazio. Ora, se eu sei que a probabilidade do espaço amostral é 1, eu vou derivar que a probabilidade de um conjunto vazio, né, 1 menos 1 dá 0. Ou seja, a probabilidade, se eu calcular, e o evento ali é vazio, desse conjunto vazio, a probabilidade é 0. Então, veja que a partir desses três axiomas, derivamos coisas aqui interessantes, né? Que toda probabilidade tem que ser menor ou igual a 1, né? Que a probabilidade de um determinado evento é 1 menos a probabilidade do complementar, e que a probabilidade aqui, né, do vazio é 0. Vamos considerar agora um caso para ampliar, né, aquele terceiro axioma. Então, imagine que eu tenho aqui um espaço amostral S, e agora eu vou fazer uma partição, mas essa partição ela nem precisa ser uma partição no sentido de formal, né? No sentido de pegar todo o meu conjunto S, como a gente fez daquela vez, né? Anteriormente a gente fez aqui, ó, dividiu em duas partes, eu poderia dividir em três, por exemplo. Chamar esse conjunto A, esse B e esse C. Mas nem precisa ser rigoroso para o que a gente vai fazer aqui. A gente pode ter uma coisa mais geral assim, ó. Então eu vou ter aqui um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. O que importa aqui é que esses conjuntos sejam disjuntos, ou seja, eles não tenham aí 2 a 2, né? Elementos em comum. Então fica a pergunta, qual seria aqui, né, de maneira geral, se eu quisesse saber qual a probabilidade de A unida a B, né, unida a C, e até outros conjuntos aqui. Mas vamos demonstrar, só para esse caso mais simples aqui, da probabilidade, deixa eu pegar aqui a caneta, da probabilidade de A unida a B unida a C. Ora, pelo terceiro axioma, né, antes, usando aqui a própria propriedade da união de conjuntos, eu poderia fazer assim, né, fazer uma associação A unida a B e depois unida a C. Então, aplicando o terceiro axioma, eu poderia fazer probabilidade A unida a B mais a probabilidade C. Por quê? Porque eu sei que eles são disjuntos. E aqui aplicaria novamente. Aqui daria a probabilidade A mais a probabilidade B mais a probabilidade C. Então, veja, se eu garanto que esses conjuntos são disjuntos, basta eu somar esses caras aqui. Nessa outra situação, a gente teria até uma situação mais interessante aqui. Se isso aqui é uma partição, né, se eu juntar os três conjuntos, eu tenho S, né, eu poderia dizer o seguinte, ó, que S é igual a A unida a B unida a C. E eu sei que nesse caso aqui eles também são disjuntos. Então a probabilidade de S, que é 1, né, vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade B mais a probabilidade C. Ou seja, se eu fizer uma partição, né, os meus eventos formam uma partição do meu espaço amostral, se eu somar todas as probabilidades, a soma tem que dar 1, porque a soma vai dar o meu espaço amostral e a probabilidade do meu espaço amostral é 1. Recapitulando, né, o ponto principal aqui nessa aula é olhar para esses axiomas. Então, revisando e reforçando, não tenho probabilidades negativas, a probabilidade do meu espaço amostral é 1, e a probabilidade da união de dois eventos, né, dois conjuntos aí, que são disjuntos, é a soma dessas probabilidades. Até a próxima, grande abraço.